Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô aqui arrumando a cozinha e vou, enquanto isso, conversando um pouquinho com vocês sobre algumas perguntas que surgiram lá no Instagram e a gente vai continuar a nossa conversa por aqui. Esse canal tá ficando um pouco chique, né? Porque eu comprei um tripé e estou falando com vocês diretamente com esse tripé. Sempre quando a gente almoça aqui fica uma bagunça na cozinha, porque Maria tá na fase da introdução alimentar. E para quem não sabe, a introdução alimentar ela vai dos 6 meses até 2 anos de idade. Então assim, embora ela ainda mame, ela tá experimentando as comidinhas. E é totalmente normal que haja um pouquinho de bagunça durante esse processo, né? E a recomendação dos pediatras é que a gente deixe a criança fazer essa bagunça. Então, até ela aprender a comer direitinho, vai ser esse processo. E tudo bem, nada errado, tudo certo, porque faz parte. Mas, às vezes, né, no meu trabalho eu converso muito com as mães e às vezes essa é uma das dificuldades, vocês acreditam, na introdução alimentar? Porque dá trabalho, né? Filho dá trabalho, mas é maravilhoso, assim. É um trabalho muito gratificante. E Deus tem me ensinado muito através dessa rotina. E essa, inclusive, foi uma das perguntas que apareceram lá no Instagram. Como é que eu faço com a rotina, né, dentro de casa, trabalhando fora e tendo um bebê para cuidar? E a resposta, gente, primeiramente é que eu sou uma privilegiada, eu tenho ajuda, eu tenho rede de apoio, que são os meus pais. Eles vêm ajudar aqui em casa 3 vezes por semana, eles ficam com minha filha quando eu tô no trabalho, e eu também tenho uma carga de trabalho de cerca de 28 horas semanais no PSS, que é o postinho de saúde. Eu também faço alguns trabalhos avulsos, né, na consultoria do MOB e algumas teleconsultas de alguns pacientes particulares que eu atendo. Mas eu sempre coloco esses atendimentos para os horários das sonecas de Maria. Agora ela tá com as sonecas em horários fixos, né, graças a minha queridíssima amiga Letícia, que é consultora do sono e pediatra, me ajudou a organizar a rotina de Maria nesse momento de transição que ela passou para 2 sonecas. Então isso ajuda bastante. Mas quanto à comida, eu gosto de fazer comida, eu gosto de comida caseira. Minha mãe sempre ajuda muito, ela faz, geralmente quando tá aqui, ela que faz o almoço. E ela sempre, antes de ir embora, deixa alguma coisinha pronta. Nos sábados eu aproveito para cozinhar um excesso, um excedente, né? E congelo. Então hoje, por exemplo, eu cozinhei legumes. Outra pergunta foi sobre como eu lido com o fato de ter que terceirizar a educação da minha filha por trabalhar fora. E essa pergunta ela tem várias camadas, né? Ela é um pouco complexa. Primeiramente, eu creio que não tem como um pai e uma mãe terceirizarem a educação de um filho. Ou eles estão cumprindo com o chamado de Deus de educar os filhos do temor do Senhor, ou eles não estão cumprindo, porque a responsabilidade ela é dos pais, né? Mas, como vocês bem sabem, eu trabalho fora, trabalho cerca de 28 a 30 horas semanais fora de casa e minha mãe fica com minha filha. Sim, nós temos uma responsabilidade primária quanto pais e isso desemboca numa necessidade de tempo. Realmente não é só tempo de qualidade, é tempo em quantidade também. Porém, a gente precisa ter a cabeça no lugar de saber que nós não somos perfeitos também. E que precisamos cumprir com as nossas obrigações de pais na educação dos filhos, principalmente no discipulado diário, na correção, na disciplina e no culto doméstico, né? Então, aqui em casa a gente tenta realmente ser bem consistente com a prática do culto doméstico
e educar Maria conforme a idade que ela tá, né? Então ela tá na fase, ela ainda é bebê, então à medida que ela for crescendo, novos desafios vão aparecendo e nós vamos ajustando conforme a nossa realidade. Então hoje essa é a minha realidade e eu trabalho bem menos que a maioria das mulheres brasileiras realmente precisam trabalhar fora, então é dessa forma que a gente se organiza aqui em casa, sempre mantendo o compromisso das nossas obrigações como pai e mãe. Também me perguntaram sobre a questão do que eu pretendia fazer em relação à minha carreira, né? Então, como vocês sabem, eu me formei em medicina. Falei lá no Instagram, tive uma aprovação em medicina de família, que é a área que eu quero seguir no momento, né? Ter um registro de especialidade, ser mesmo especialista em medicina de família. Quando eu era estudante, eu queria GO, mas depois que Maria nasceu, eu não consigo me imaginar dando 60 horas numa residência, 60 horas fora de casa. Então, assim, dormir em casa, ter a rotina de sono com ela, acordar com ela. Hoje eu consigo almoçar em casa, consigo chegar de 4 horas da tarde em casa. Então, assim, é muito bom minha rotina na medicina de família. E eu desejo fazer residência, mas eu decidi não fazer ainda esse ano por questões geográficas, de onde eu fui lotada pela Escola de Saúde Pública, né? E eu estava amamentando ainda na época, então não foi considerado isso na hora da minha lotação. E eu não tinha como abrir mão da amamentação para fazer uma residência agora. Então decidi não fazer a residência nesse primeiro momento. E como eu gosto muito de estudar e tenho atendido muitos casos de saúde mental, e saúde mental também é uma área do meu interesse, eu decidi fazer uma pós-graduação pela Cetros em psiquiatria. E estou fazendo essa pós no momento para investir em conhecimento mesmo. Então, inicialmente, nesse momento, eu não penso em fazer uma residência em psiquiatria, porque eu gosto muito da medicina raiz, da medicina geral, de ser uma médica que trabalha com queixas gerais, com doentes, né? Eu gosto de doentes no geral também, mas também gosto muito de saúde mental. E aí a medicina de família abarca tudo isso para mim, porque o médico de família também é plenamente capacitado de trabalhar com saúde mental. Por isso que eu decidi investir em conhecimento, em capacitação, e tenho feito essa pós para isso, para aumentar a minha segurança, meu conhecimento em atender esses casos psiquiátricos que eu tenho atendido tanto na minha rotina no trabalho, como também de forma particular. E é uma área que eu gosto bastante. Então, no momento, esse é o meu plano. Terminar a pós e fazer residência em MFC ano que vem, que Maria vai estar maiorzinha, se Deus quiser. Vamos ver se será dessa forma. Hoje eu decidi responder apenas essas perguntinhas que vocês deixaram. Em breve pretendo abrir mais caixinhas para responder as perguntas que eu acho que dariam bem em vídeo. Então, deixem os seus comentários, podem deixar perguntas, também compartilhar experiências. Eu sei que tem algumas médicas que me seguem e de repente podem compartilhar experiência em relação à carreira e medicina. E também outras perguntas de outros assuntos que eu pretendo gravar. A recepção do último vídeo foi muito boa, gostaria de agradecer. Não esqueçam de se inscreverem no canal. Um beijo.